Eu sou o Christian, eu sou do GFAL. Meu papel aqui vai ser como interlocutor, de certa forma, para a gente apresentar como foi esse processo, mas a minha intenção aqui não é monopolizar a fala, mas sim compartilhar ela posteriormente com todos aqueles que estiveram envolvidos nesse processo. Porque foi um processo coletivo de construção, que a gente teve como inspiração do Sérgio José Espazar, mas ela foi uma obra que acabou passando por muitas mãos. Né? E foi um diálogo muito interessante nesses 4 dias que a gente teve lá no LAME, no Laboratório de Modelos e Ensaios da FAO, e a gente começou a fazer essa obra. E aqui é o primeiro vídeo, que é mostrando o Sérgio, pondo a mão na massa, executando a obra dos Legiões, que é em homenagem aos coletes amarelos. Dá pra ir. Demagogia, eu trabalhei tanto assim. Mas uma coisa desse vídeo é muito importante. Você nos conduzir. O microfone, senão o pessoal lá de trás. A posição muito importante é você nos conduzir mesmo. Literalmente. Já falou da escola agora. Eu acho que só para contextualizar também, a gente tem aqui o José, que é um grande amigo do Sérgio, trabalha com ele na França. Ele não fala português. A gente tem a nossa colega que fala francês e português, então se ele for falar alguma coisa, ela vai ajudar a gente com a tradução. Pode passar. Pode passar. Bem, só contextualizando um pouco, essa obra, ela nos chegou numa proposta no evento que a gente fez ano passado sobre arquitetura livre, que foi uma exposição que teve no piso do museu. Foi um dos primeiros diálogos que começaram a surgir a ideia da construção dessa homenagem ao memória de Antônio Benetazzo, também por conta do próprio circuito de homenagem que a USP tinha sido realizado. E o piso do museu, que é o piso tradicionalmente ocupado de gestão dos estudantes, ano passado ele foi batizado em homenagem a Antônio Benetazzo, e isso calhou numa hora muito boa dessa conversa. Aí o Sérgio apresentou, pode passar, nessa conversa com a gente, um modelo, um protótipo que ele tinha começado a realizar esses estudos. Desde então a gente começou a elaborar muitos diálogos com ele, de como a gente poderia materializar isso, porque a gente tinha a intenção de desenvolver, de certa forma, na FAO, e aqui, não foi tudo registrado, mas teve um intenso processo de diálogo, de realização, de esboço, de como materializar um trabalho de formiguinha. Também pode passar, por favor? Porque esse aqui, eu e o Jonas, a gente acabou tendo essa própria dinâmica de procurar nos próprios canteiros da USP os materiais que seriam necessários para a realização dessa obra, né? Porque ela possui essa intenção, de certa forma, de ser um reuso desses materiais de canteiros de obras. E, então a gente não foi comprar algo novo, mas sim tendo como base aquilo que nós já tínhamos para a gente poder construir. Então a gente foi caçando certos materiais, canteiros da obra da própria FAO, canteiro experimental, pode passar. Aí outras imagens, pode passar também. Aqui são alguns esquemas dessas várias etapas que antecederam essa semana, que foi crucial, porque tudo levava a ela, né? A intenção, de fato, pode passando. Você vai passando, tá? Porque a intenção era a gente, de fato, construir coletivamente esses objetos. Aqui foi o primeiro dia dessa obra que a gente levou o Sérgio para a salinha do GFAL, que a gente começou a discutir a intenção dessas obras, porque de certa forma ele tinha nos confinado algumas coisas, mas a gente queria que eles pusessem para os alunos que iam participar desse ateliê como que a gente poderia proceder, questão de materialidade, os seus significados, os seus significantes. Pode ir passando. Aqui a gente algumas imagens da gente discutindo coletivamente na salinha do GFAL, com o Jonas, com o João, com o José Espazar e todo mundo ali, olhando, de certa forma, esse desenho depois do ato do GFAL, como que a gente poderia pensar nessa obra. Pode passar.
aí alguns desenhos, né, a gente pensando também nessa própria discussão do desenho como suporte às experimentações do canteiro. Então, o desenho não alienado, como a gente executar esses pequenos encaixes. Pode passar, por favor. Aí a gente já entrou numa etapa mais de produção, de fato, no lame, como que a gente foi pensando no desenho desse braço, porque ele necessitava de uma precisão que talvez o contorno à mão ele não ia garantir. Então a gente foi para as máquinas de fabricação digital, aquela fresadora CNC ou a corte a laser, que a gente acabou optando para cortar essas chapas de compensar 3 milímetros. Aí algumas imagens, né? A gente apresentou o Sérgio, a máquina de corte a laser que ele não conhecia também. Aí aqui alguns imprevistos que tem na própria dinâmica do canteiro, porque a máquina não estava muito calibrada, então algumas partes a gente teve de fato que cortar na mão. Mas são os imprevistos que o próprio andamento da obra ali nos entregando, a gente ia resolvendo coletivamente, a gente ia pensando junto, porque a mesa, essa mesa grande que tem no lame, ela foi de certa forma um coração desse ateliê. Então a gente ia discutindo aos poucos, os pormenores, tinha um detalhe, a gente voltava para a prancheta, como que a gente poderia resolver. A gente conversa com o Jonas, que foi um grande parceiro, se não o principal, durante toda essa obra, mas com os técnicos do Lame também, a professora Mariana, todos os alunos que estão aqui presentes. Aí alguns desenhos mais de como a gente já tinha essas mãos prontas no primeiro dia, que era, de certa forma, a parte mais crítica da elaboração desse projeto, pode suceder. Aí algumas imagens também da gente ter esses cortes, do Eduardo, que é um parceiro do Lame, que ajudou a gente no corte das chapas de metal, que era um elemento fundamental também da obra do Antônio Benitazzi. Pode passar. Aí o José cortando lá na serralheria do Lame também. Alguns processos mais de pintura. Teste de cor, teste de pintura. Exato. Vocês podem falar também. Aí o João Marcos também metendo a mão na obra, já cortando as chapas metálicas que a gente estava pensando como suceder. Mas enfim, essa apresentação ela contém uma série de eventos não lineares, talvez, porque a própria dinâmica do canteiro ela foi bem autogestionada, assim, a gente foi muitas indas e vindas, alguns problemas eles mostravam alguns caminhos, como a gente ia resolver, e aqui é mais um relato de como isso foi sendo construído, né, junto nesses 4 dias de oficinas. Pode ir passando, só mostrando o que é. Aí já o braço todo pintado de branco, que a intenção era pintá-lo de branco de certa forma. Aí a gente queria que o Sérgio depois desenhasse assim, desse braço, mas acabou que ficou tão bonito que ele nem quis mais fazer. Aí, tipo, enfim, essas pequenas descobertas, mas pode passar, por favor. Aí já a parte de organização. E aqui a gente começou a segunda obra, que é dos coletes amarelos, de Legione, que o José fez mais parte, assim, ele estava encabeçando mais isso. E a segunda obra que a gente tem exposta aqui também. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être ici. Donc je vais expliquer quelques petites choses, mais je vais sûrement déranger un petit peu. Ele falou, vocês estão ouvindo? Ele falou bom dia a todo mundo, que vai falar um pouquinho da experiência, e ele me pediu para, ele vai usar a palavra, ele me pediu para traduzir ao mais. Alors voilà, les élèves brésiliens sont trop gentils. Donc ils écoutaient un peu trop les professeurs et il manquait un petit peu de liberté dans l'utilisation soit des outils, soit même de faire des choses qu'ils avaient peut-être envie de faire et qu'ils n'ont pas osé faire parce qu'ils étaient un petit peu dirigés un petit peu par l'institution. Voilà. C'est ça. Alors, je reviens. C'est bon, là c'est bon. Je suis nouveau, c'est normal. Alors, pour la traductrice, je vais aller doucement. Donc, j'ai remarqué que les élèves. Para mim, ele vai falar as mais coisas que eu vou traduzir para vocês. Falou que os alunos brasileiros
José são muito gentis e que a gente foi um pouquinho tímido às vezes, e que a gente poderia ter sido um pouquinho mais iniciativa. Donc, qui était un petit peu bloqué par l'institution, sûrement de l'école ou de je ne sais pas quoi, et qui fait qu'ils n'ont pas pu utiliser tous les outils à leur portée pour pouvoir vraiment travailler dans la création. Ele falou que por essa timidez nossa, a gente, talvez em certos momentos, poderia ter feito ainda mais do que a gente fez, mas pelas regras do LAME, pela nossa própria segurança, as regras que são colocadas na agora para mencionar. Fala que é o LAME. O LAME, acho que tem alguém que pode descrever de um jeito ainda mais bonito. O LAME seria o laboratório, nome Laboratório de Modelos e Ensaios da USP. Na verdade, o nome era Seção Técnica de Modelos, Ensaios e Experimentações Construtivas, que une a maquetaria com o canteiro experimental. Então, na área técnica, assim, onde a gente desenvolve trabalhos da prática construtiva de serralheria, marcenaria, fabricação digital, gesso, pintura e afins. É um local para pôr na massa, de certa forma. Enfim, o José estava mencionando. Donc, O José mencionou que a gente... Ele pelo menos gostaria que a gente tivesse feito quase que integralmente a obra. Então, que a gente tivesse tomado mais riscos, mas que a gente não tomou por conta de segurança. donc, après, vous allez voir dans la suite des photos et tout ça, qu'on va essayer de les motiver et voir de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer eux-mêmes, surtout dans la sculpture de Gilets jaunes. Donc ils vont se lâcher un petit peu, à faire un peu des mouvements. Et Sergio et moi, on a essayé de les encourager le plus possible dans ce sens-là. Voilà. E agora a gente vai ver pelas fotos, eles tentaram... Surtout dans la sculpture de Gilets jaunes, faire des croix, tu vois, tout ça, pour vous développer par rapport à l'institution de faire des choses un petit peu de mouvement. Eles encorajaram a gente a colocar mais a mão na massa, a tomar riscos e foram nos guiando com o objetivo de que as esculturas fossem, na teoria, projetadas por eles, mas na prática totalmente executadas pelos alunos e pelos técnicos do ano. Isso. Só contextualizar um pouco a questão do risco e de ir um pouco mais a fundo na obra, é porque o LAME é um canteiro, é um lugar onde tem alunos que não têm experiência com maquinários em alta rotação. Então tem alguns equipamentos, principalmente serras, que os alunos não podem operar por inexperiência mesmo, falta de capacitação. Então tem algumas limitações que fazem com que a produção ela seja mais morosa por causa dos riscos que os alunos ali estão inseridos, estão em contato. Mas, assim, eu acho que 90%, né, da grade lá de fazeres, né, os alunos têm condição de operar. Aqui, eu acho que só para terminar de mostrar essa parte, que a gente abrir também para os nossos participantes comentarem sobre, é só mais algumas fotos desse processo de montagem aqui, já essa segunda obra aqui, acho que corta dele, porque a gente botou a mão na massa mais na segunda obra, a primeira ficou, o Gilets jaunes ficou de fato com o José Esparza, mas aí a gente já pensando como fazer esses furos, desenhos, perfurações, de certa forma existiam algumas coisas que nem todos os alunos podiam fazer, dada a própria complexidade, por exemplo, questão de soldar, a gente não tinha como executar, então necessitava dos técnicos executarem para a gente, mas de certa forma todos esses outros aspectos do projeto ele não definia, a gente foi definindo coletivamente, né? Talvez fosse a própria intenção do projeto que nós pensássemos, então
haviam várias soluções que caminhavam ali, em outras que foram melhor. A gente chegou a cogitar a execução de chapas de acrílico para que a transparência ficasse clara, mas a gente notou que o parafuso também tinha essa mesma intenção, então ia se definindo assim. Mas enfim, foi um processo bem bonito, interessante, de fotos do José e do Sérgio conversando. E sempre quando a gente tinha alguma dúvida, a gente chegava no Sérgio e falava: o que você acha? Tá bem? Ele falou: tranquilo, pode seguir, pode ir passando. Aí a outra parte também, a gente queimando as madeiras, né, porque tinha essa intenção. E assim, várias coisas, vários episódios que eram próprios dessa própria dinâmica do canteiro. Se você puder avançar, por exemplo, esse aí, depois o Lucas ele vai comentar, era um Uber que veio do Sérgio e era artista, se interessou pela obra e acabou pondo a mão na massa também com a gente. E ele conversando. Pode seguir. Aí mais algumas partes da execução. A gente teve uma comitiva francesa também, os alunos intercambistas franceses que estão aqui, então eles também ajudaram um pouco na legislação. Aí as questões de acabamento no final, da textura, pode avançar. Aí o Sérgio também fazer os croquis, assim, os desenhos das obras. A professora Mariana para uma massa. Pode passar. Aí já a obra na sua etapa quase finalizada, a gente fazendo alguns testes de como ela poderia se sustentar. Aí o Sérgio, o Jonatas, e aí já as duas obras prontas. Né? A próxima também ela mostra. Isso aqui foi quando a gente finalizou ela no dia que a gente trouxe aqui para o MAC, na quinta-feira, se não me engano. Não, foi na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite e a gente terminou na quinta de manhã. Essa aí é outra dos dias. Essa sim, na quinta-feira, se eu não me engano, depois da gente trazer, desmontar a obra e remontar aqui. Aí agora eu queria passar a palavra para o José e depois para o Jonatas e posteriormente abrir para que vocês comentem a experiência, como é que foi. Aí eu acho que essa apresentação a gente tinha só determinado tempo para que todo mundo pudesse falar. Tudo bem? A gente tinha pensado em os participantes falarem em torno de 1 minuto e meio assim, sobre a experiência, porque depois a gente pode abrir de novo para a conversa coletiva e cada um pode depois entrar de novo na conversa. La semaine prochaine, on va changer de concept pour la sculpture. Comment elle s'appelle déjà celle-là? C'est-à-dire quoi? Je sais pas, la sculpture que vous allez faire. Et vas-y. Semana que vem, o conceito de execução da escultura vai mudar, porque, para quem não sabe, a gente está fazendo duas versões de cada obra, a dos cores amarelas e a do Benetazo, e só uma foi executada, a Benetazo está muito maravilhosa aqui no museu, então o conceito vai mudar bastante. Parce que pratiquement, on va faire la sculpture sans utiliser d'outils, très peu d'outils, c'est-à-dire électriques, et plus du tout de métal. Donc on va partir sur du bois, du carton et du plastique pour arriver au même résultat. A gente vai usar outros materiais que vão necessitar muito menos uso de máquinas pesadas e pouquíssimas ferramentas. Então, ao invés de metal, a gente vai usar plástico, bastante madeira e papelão. De façon à ce que les élèves puissent le faire eux-mêmes, tout simplement. Para que os alunos possam ter mais autonomia na execução da obra. Então, aqui fica o convite para todo mundo que puder e quiser, semana que vem, o José vai estar lá no LAN para a gente fazer essas obras. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions. Si vous pouvez poser des questions, on sera heureux de répondre. Acho que vai o Jonatas agora. Quiser comentar isso? Jonatas vai falar? O Jonatas vai falar um pouquinho e a gente já passa para os alunos.
Eu agora estou sem palavras. Trabalhar em coletivo é assim. A gente tem que estar todo momento se reinventando para que as coisas aconteçam em grupo, né? Todo mundo chega lá juntos. Então, isso foi uma experiência muito grande, assim, muito significativa para mim e para o LAME também, porque nós técnicos lá no LAME, no Canteiro Experimental, nós trabalhamos, como ele falou, que é tudo, nós temos hora, tem hora para chegar, hora para sair, e as coisas têm que acontecer no tempo da instituição, porque tudo tem prazo, e a gente fica nessa loucura de tentar executar as nossas tarefas dentro desses prazos. Mas quando chega esse momento de trabalhar com a arte e com a didática, de entender o processo da arte que está na feitoria das coisas, que é fazer as coisas, pôr a mão na massa, há uma briga enorme com relação a tempo e execução. Porque cada um tem um ponto de vista, uma experiência com determinados materiais que determina de fato o andamento da obra e como ela vai se dar. Então, um dos slides mostra bem isso. Acho que aquele que está todo mundo com o dedo na mão, do dedo é isso, esse slide. Para a gente representar os esforços que os materiais ali estavam sujeitos, para a gente determinar se usava a superfície daquele jeito, com aqueles materiais, ou se a gente acrescentava algum mais para poder suprir os esforços que a gente imaginava que pudesse a obra ser submetido, né, à exposição. Então cada um pôs o dedo simulando um prego, um parafuso, e a gente testou os esforços ali e consolidou as ideias de que, de fato, aqueles materiais e aquelas posições eram bem sucedidas, mas foi um coletivo, precisou desse tempo. Então, para mim, como técnico, dizer como proceder, como conduzir os trabalhos é bastante difícil, porque a gente tem ferramentas, tem métodos, tem prazos, e trabalhar em coletivo não tem. Temos que respeitar cada um com a sua experiência, com a sua colaboração. Então, eu saio daqui dessas experiências para as próximas muito mais rápido, para poder continuar os trabalhos lá onde eu executo o meu ofício. Então é isso, como vocês podem ver, o Sérgio é uma pessoa muito generosa e nessas experiências experimentais aqui que a gente teve de canteiro, ele gostaria de ouvir os alunos agora, então a gente vai passar para vocês. Oi, meu nome é Giovana, eu vou falar bem brevemente para todo mundo conseguir falar. Ah, em pé? Ou mais alto? Ah, claro. Ok, eu acho que eu vou fazer algum comentário sobre experiência pessoal e, tipo assim, como a gente interpretou todos esses dias. E acho que é algo que eu comentei no último dia, quando a gente finalizou, na quarta-feira à noite, foi de como a gente espera que a obra ela seja mais fidedigna à pintura, aquela inicial, né, o que a gente tinha passado, o protótipo, né? E como que no fim a gente olhou e falou assim, poxa, completamente diferente, mas ainda muito significativo. E eu acho que foi algo que todo mundo percebeu, né? Que, tipo assim, fazia muito mais sentido
a gente buscar respostas nos materiais, na forma de elaboração, do que tentar seguir algo fiel, algo em outro plano, né? Então, tipo assim, eu acho que mexer com os materiais diretamente, decidindo coletivamente, eu acho que foi algo que todo mundo viu que fazia mais sentido do que seguir algo que a gente não participou da produção, da elaboração de alguma forma. E foi algo que o Sérgio mencionou o tempo todo, né? Tipo, o mais importante é que a produção, tipo assim, a gente, todas as decisões que a gente foi tomando aqui junto. E eu acho que é isso, eu vou passar. Eu acho que muita gente vai compartilhar essa experiência também, eu acho que a gente vai ver muito aqui. Ok. Então vai ser a. Todo mundo em pé, no palquinho. Eu sou o Pedro e eu não sei nem por onde eu começo, né? Eu acho que, primeiramente, a coisa que mais me marcou de todas foi ter a sensação real de realizar uma obra de arte, assim, na prática, que perpassa não somente a pintura, mas a coisa tridimensional. É muito mais complexa você ler uma coisa tridimensional, porque você consegue ter vários pontos de vista. E acho que o que eu mais senti, assim, até me emocionei em alguns momentos, é que o Sérgio, ele puxava a gente para conversar em alguns momentos, para a gente poder debater o que estava sendo feita a obra, né? E todas as histórias que ele contava, todas as perspectivas que ele contava a partir do significado da obra, era uma coisa que tocava todo mundo que estava ali, e de um ponto de vista muito sério, assim, né? Ele falava de maneira muito séria, mas de uma maneira que não fosse tão pesada, que não deixasse um ambiente com uma baixa tensão. Era uma forma sempre tentando exaltar e falando, não, vamos representar essa pessoa e vamos enaltecê-la. E, por fim, eu acho que a pessoa que eu agradeço muito é o Jonathan. Tem até uma foto minha com ele, que ele estava me ensinando a refilar o metal que carrega todo aquele significado dos 3 bastões que ficam no meio da obra. E ele me ensinou técnicas que eu nunca imaginei que existia, que elas mexem com ritmo, com som, que elas estão atreladas diretamente ao som que você faz quando você gera impacto no metal, e a partir daquilo você consegue chegar num bom resultado. E eu com certeza não saberia isso sem você, sem contar as nossas conversas, discussões, e enfim, muito obrigado a todos vocês, tá? Obrigado mesmo. Ninguém mais quer falar. Para organizar meus pensamentos, eu normalmente escrevo, então eu vou ler aqui o que eu escrevi. Então tá. Eu não sei explicar muito bem os meus sentimentos envolvidos nesse projeto, mas eu vou tentar. Nunca tive um avô, mas na confecção das obras senti que tive por um pequeno momento. Sempre idealizei dessa forma um senhor que tinha muita coisa para falar, muita coisa que quer ensinar, definitivamente um eterno professor, e não só isso. Senti uma proximidade que nunca senti com qualquer professor que tive contato nesses 5 anos de faculdade. Senti pertencente a esse imenso projeto. Tentei ao máximo registrar cada momento da minha memória e na da câmera, mas com a minha cabeça neurodivergente só consigo me lembrar com clareza os sentimentos que tive. Os acontecimentos se misturam, se sobrepõem e não sei de fato o que aconteceu no primeiro dia ou no 4º dia de ateliê. Mas tenho certeza que a gente não construiu só obra de arte. Definitivamente não sou mais a mesma de quando entrei no projeto, algo mudou. Senti estalos na minha mente, algo crescendo, se desenvolvendo. Com o tempo saberei a amplitude que esses dias tiveram em minha trajetória e agradeço imensamente a todos que participaram disso, mas principalmente ao Sérgio, que me fez sentir em casa, que a cada palavra me ensina algo que inspira tantas pessoas, que possui uma humildade que nunca presenciei nesses 23 anos de experiência. Sempre pensei sobre como funcionaria um sistema totalmente horizontal, coletivo, pensado para o próximo. O GFAL me ensinou o que é possível e o Sérgio veio para confirmar ainda mais. Confirmar o que eu já sentia, mas que trouxe à tona tudo. Transbordei e ainda transbordo por saber que sou parte de algo tão importante. E no fim, consigo descrever que o que eu sinto, de fato, é gratidão. Mas eu queria comentar que vocês podem não estar vendo a Ariane nessas fotos porque ela estava tirando grande parte delas. Então ela estava presente sim em quase todos os momentos, mas ela só estava do outro lado da lente. Olá, eu sou o Luca.
Acho que o que eu queria falar principalmente é meio parecido com o dos colegas, é a gratidão de poder sentir que está fazendo alguma coisa realmente que é significativa e que marcou pessoalmente a minha vida, e acredito que a de todos os outros aqui. Também foi, acho que, meu primeiro momento que eu estava produzindo uma obra de arte e ainda trabalhando com diferentes materiais. Eu acho que foi um momento de muito aprendizado e descoberta. Eu acho que o episódio que eu mais vou guardar na memória foi, já dito, o episódio que o Edu, o nome do artista é o Edu, e ele também era Uber, e acho que o Sérgio conheceu ele no próprio caminho vindo para o Lame. Acho que eles tiveram que ir a pé em certo momento. Porque tinha caído árvores naquele dia de chuva, aí estava interrompido, eles tiveram que ir a pé e ele teve a delicadeza de levar eles lá. Tinha que acompanhar eles até o local onde ele ia entregar. Se tivesse condição de chegar com o carro, foi a pé. E eu também não conheci ele na hora, o Edu, depois ele passou no Instagram, e é um excelente artista de grafite. E foi um gesto muito simples, humilde, e tem a foto dele, ia ser legal botar a foto dele pintando, ajudando, contribuindo na obra. Eu acho que esse momento eu achei muito bonito e muito simbólico, diante de toda a obra do Sérgio. E acho que é a passagem mais autêntica e bonita, e também é um exemplo de como às vezes a gente projeta algo e na hora da prática a gente vai incorporando os elementos que vão ocorrendo conforme a execução do projeto, do trabalho e a materialidade, etc. E acho que esse foi um grande exemplo, muito bonito. Olá, tudo bem? Na verdade, eu queria fazer não uma pergunta, mas o histórico das obras a gente falou muito pouco, então se o Sérgio puder contar um pouco sobre cada uma das duas peças, seria muito interessante. Particularmente, eu me sinto muito mexida pela primeira, dos braços, e a história sobre a liberdade. Então, a experiência foi única, claro, mas a representação, o que essas peças falam, o volume que elas têm, para mim é excepcional, e eu acho que vale a pena ele contar essa história também para vocês, como ele contou para nós. Então, é só um passa-bola, se alguém tiver alguma coisa para falar antes, mas é linda a história. Eu só queria agradecer e também, enfim... Pode levantar, a pergunta o Sérgio pode responder daqui a pouco, porque se mais alguém quiser falar, desculpa, Ana. Eu só queria agradecer a experiência, foi incrível conhecer os colegas e conhecer os três, poder trabalhar com o João, que a gente já trabalhou outras coisas juntos, mas Sérgio, José, e eu acho que nesse processo todo, uma das coisas que me tocou e que eu achei muito bonita foi a gente discutindo no começo e você falando que queria, o Sérgio falando que queria incorporar os negativos e as coisas que restam, né? Porque na verdade nada resta, tudo faz parte e tudo pode fazer parte. Acho que as nossas limitações dentro do canteiro, dessas discussões também eram incorporadas, as marcas dos dedos, as sujeiras, né? os restos materiais que eram incorporados nas outras obras. Então eu achei muito bonito e eu acho que isso representa tantas outras coisas que você discutiu e trouxe para a gente. Então foi muito significativo, muito especial, muito obrigada. Foi uma alegria, a gente discutiu sobre o trabalho livre e a alegria, foi uma alegria esse trabalho. Obrigada. Eu ia falar, mas pode falar também, professora, que você também foi participante. Eu queria agradecer, eu realmente acho que é uma experiência muito única. Produzir uma peça não é uma coisa que você faz todo dia, né? Mas eu
queria mais também citar uma pessoa que não pôde estar aqui hoje, que é o Gui, que é um amigo meu, Gui Gaff. Ele é um artista plástico, que a participação dele também foi muito significativa para a nossa produção, porque a gente aqui era muito perdido nas coisas, não sabia nem mexer uma madeira direito, e ele ajudou bastante a gente nisso, assim, ele passou bastante técnicas, mas ele não pôde estar aqui hoje. Ele deu uma aula de pintura. E ele deu uma aula de pintura. Com os pincéis, no lixamento, ele orientou de uma forma... Sim, muito especial. Porque ele também é artista do grafite, né? Ele trabalha com produção de móveis, mobiliário, então a gente talvez até veja mais deles esse semestre na FAO, porque ele gostaria de fazer parcerias com o GFAO para a gente pensar em construção de mobiliário também, e técnicas de uso de tinta, madeira e tal. Sim, é bem legal o trabalho dele, se quiser seguir o Insta, é Gui Gaff. Isso. Bom, eu sou Mariana, professora no FAO, na sequência de disciplinas de Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo, departamento do qual o Sérgio faz parte, se eu puder falar no presente, que para a gente é uma felicidade poder falar, né, no presente, do Sérgio presente na FAO. A gente vive assim. Acho que vocês, eu não sei assim, até que ponto vocês se situaram, quem já viu a exposição, em relação às duas obras que a gente está falando. Uma dica: são as duas únicas obras, acredito, sem legenda na exposição, e sem legenda por uma razão muito simples, porque essas obras acabaram de ser feitas. Não sei se vocês estão se dando conta disso, se ficou claro aqui na nossa apresentação, né? São duas obras que foram feitas de segunda a quinta-feira desta semana, né? Elas estavam em tinta fresca, e eu acho que a gente também está, de alguma maneira, né, com essa tinta fresca de quem a gente é agora. Foi uma experiência muito profunda, muito difícil de falar sobre ela ainda. Eu acho que a gente tem muito para contar. Acho que isso, uma hora que parou ali, eu falei, parou só um pouquinho, mas de verdade a gente tem muito para processar, talvez mais do que para contar, né? Para viver ainda essa experiência. É uma semana que valeu assim por não sei quantas, e enfim, não tem mesmo como dizer. E no meu caso ainda porque a gente terminou a semana na sexta-feira no curso de Fundamentos, por coincidência ou não, porque a gente faz isso todo semestre. A gente tem aulas nas quais a gente utiliza os textos do Sérgio, os quais os alunos leem com muito entusiasmo. Não sei se vocês me desmentem ou me confirmam, né, com muito interesse. Enfim, então, essa exposição, acho que eu queria deixar isso também registrado, é uma exposição muito viva. É uma exposição que acolheu duas obras que acabaram de ser feitas, que não deu nem tempo de fazer a ficha técnica, né? Já estou explicando como faz com a ficha técnica, com 500. É uma exposição que tem pesquisa envolvida. Não é uma retrospectiva da obra do Sérgio, como às vezes aparece. É muito mais do que isso, a gente não tem nem como dizer o que ela é. E queria também, como foi feito aqui, registrar o meu apreço pela não sei como também chamar, a participação do Jonatas, né, durante todo esse processo. Ele foi assim imprescindível, né, no processo todo. O José, né, a nossa dificuldade de comunicação o tempo todo com o José, por conta do francês, ao mesmo tempo uma conexão muito grande, né, ao longo do tempo. Obviamente que o Sérgio e todos que participaram. Acho que foi muita gente, muita história, muito bonita. Eu estou falando demais e a gente vai querer no final passar para quem mais quiser falar. E o Sérgio falava para a gente o tempo todo: o que importa não é tanto a obra que vai estar lá no museu, não lembro que palavras ele usava, talvez você puder explicar, é o processo e a vontade um pouco de trazer para vocês a riqueza desse processo que a gente viveu, e né, que ele seja cada vez mais coletivo, né, cada vez mais ampliado, cada vez mais a prática da arquitetura, do urbanismo, da pintura seja essa. Muito obrigada, Sérgio, pela semana incrível, e todo mundo que organizou e participou da exposição. Nem todos estão aqui, mas tem muito mais gente que se envolveu com isso.
Se eu puder só fazer, eu queria fazer um adendo na pergunta da Ana, eu acho que foi muito interessante, porque realmente a gente falou bastante sobre o processo, que é muito interessante, mas a gente queria saber um pouco também sobre o sentido. A gente sabe que esse original também da obra do Benetazzo tem um significado bastante forte, e eu, quando visitei a exposição, também queria tirar uma outra dúvida sobre uma outra obra, que eu vi que chama Globo Enterrado, essa de 2024 do acervo, e eu achei bastante interessante, assim, eu não sei se tem, né, na minha interpretação, ligação com a trajetória da sua vida interrompida, de certa forma, na ditadura, né, e como esses voos são interrompidos, assim, é isso. Vou ter dificuldade de falar, porque a garganta está fechada. Eu acho que a atividade que nós conseguimos fazer aqui prova, é uma demonstração prática, que o trabalho coletivo é possível, que a criação coletiva é possível, que trabalhar junto é possível, e é lindo. Vocês repararam, quase todas as fotografias as pessoas estão sorrindo ou rindo. Em todo o tempo era uma festa. E o que é muito contraditório. Eu agora quero falar 2 palavras sobre o Benetazzo e 2 palavras sobre o movimento aos Gilets jaunes. As 2 culturas têm um conteúdo, um sentido muito triste. Vou começar pelo aquele mais tênue. Os Gilets jaunes são um movimento social da França gigantesco e com a aprovação social quase total. Mais de 80 e 90% da população francesa apoiou o movimento dos Gilets jaunes. Os Gilets jaunes começou sem muita provocação, etc. De repente, o mal-estar se tornou insuportável na França. E foi um movimento do qual o José falou e participou, e eu vou pedir que ele fale sobre esse movimento. Eu estou só introduzindo, depois vou passar a palavra para ele. Mas é um movimento de espontâneo na França, nada organizado. Como ele, como eu, um movimento totalmente anarquista. E foi massacrado, foi desviado, foi atacado com uma violência impressionante. Aquele homem que vocês veem do lado da porta, lá, desenhado por ele, dos Gilets jaunes, perdeu o olho porque o governo dizia: nós atiramos de vocês, mas não para ferir, que atira para dispersar. Só que atirava na altura do olho do rosto dos principais líderes, e o que está representado aí perdeu um olho nessas batalhas. Outros perdiam a mão. Foi de uma violência inominável, porque aquelas bombas explosivas, o pessoal pegava, tentava jogar longe, mas quando tentava jogar longe, a bomba explodia na mão. Não há nada mais horroroso do que uma violência provocadora e que ela transformou um movimento pacífico, feito sobretudo nos pontos de encontro das estradas, numa zona de convívio, e que foi transformado na imaginação popular, que era 80% favorável ao movimento, em atos de vandalismo. Eu assisti, no segundo dia da manifestação dos Gilets jaunes, uma cena em torno do Triunfo, em que um sujeito todo vestido de preto, todo vestido assim, como se fosse um moleque da periferia de Paris, atirou uma pedra nos soldados, que estavam em volta do Triunfo, mas com muita vontade não. A pedra fez toc, 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 nem chegou nos policiais. Quando ele acabou de tirar, ele correu na direção dos policiais que abriram suas fileiras para que ele entrasse. Era um policial provocando e estimulando a violência, que logo depois veio bem fortemente. A violência nasceu do governo. Como assim na ditadura militar, a violência nasceu do governo. No dia seguinte do golpe de Estado, o governo estava matando gente, ferindo gente, arrastando gente nua pela rua.
com a violência, para criar a violência da oposição. Eu vou passar a palavra ao José para que ele fale mais. Ele foi do movimento, do José Júnior. Je vais dire juste un truc pour finaliser Sergio. Não sei se todo mundo entendeu o que aconteceu agora, se começar a falar no microfone, mas o Sérgio pediu para vocês, para o José, comentar dos coletes amarelos, e o José falou para o Sérgio que não tinha mais o que falar, porque o Sérgio respondeu super bem no movimento. Enfim, a gente vai falar mais um pouquinho, brevemente, só para concluir. Parce que Sergio a très bien expliqué le sujet, et c'est juste un petit message de mise en garde. En France, on a eu avec les Gilets jaunes une répression totalitaire, et on a perdu pas mal de démocratie. Houve uma repressão totalitária ao movimento dos coletes amarelos na França, e isso foi um momento em que a democracia estava em perigo na França. Et suite à ça, ils ont fait des lois qui sont très contraignantes de plus en plus pour la liberté. Depois do movimento dos coletes amarelos, foram feitas leis que cada vez mais colocam em perigo a liberdade dos habitantes. Alors, malgré qu'on soit un pays démocratique, on subit des lois un peu injustes et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous on fait attention, mais votre pays, il faudra qu'il fasse aussi attention à ça, parce que ça peut arriver très vite. Nous, ça nous est arrivé très vite. E ele quer dar uma mensagem de alerta para nós brasileiros, que lá na França os franceses estão resistindo a esses movimentos que estão tirando a liberdade das pessoas. E uma mensagem dele aqui para que no Brasil a gente também tome cuidado com isso, porque quando esses movimentos de falta de liberdade começam, as coisas podem acontecer bem rapidamente, e para a gente sempre ficar em alerta em relação a isso. Et la dernière structure qu'on a fait ensemble, Sergio et moi, c'est pour dénoncer tout ça et dénoncer aussi tout l'esclavage qu'il y a aussi dans le monde entier. Voilà, tout simplement. Essa escultura é uma denúncia de todo esse processo e é uma denúncia da escravidão que existe no mundo inteiro. Merci, c'est tout. Agora eu vou falar da outra peça que nós fizemos, a peça em memória do Benetaz. Era um pintor, pintava, vocês viram as obras dele aqui, e espero que vocês verão outras, que o trabalho dele seja mais divulgado, mais conhecido, etc. O Benetaz participou da Resistência Armada. Fez parte dos resistentes que não se contentavam somente de falar, mas queriam resistir diretamente, frente a frente, a ditadura. Ele saiu do país, mas depois voltou. E os militares tinham a ordem de todo militante ativo que voltasse deveria ser morto. Ele foi preso. Foi levado não para prisão, nem para o DOPS, nem para o boicote, aquilo seria muito pouco para ele. Levaram para uma fazenda, perto de São Paulo, e lá o torturaram barbaramente, vocês não imaginam. Na volta, pouco depois, eu estou toda atrapalhada, é muito difícil falar isso para vocês. Decidiram matá-lo, era a ordem dos generais do governo, dos presidentes daquela época, e mataram. Mataram através da cabeça dele um automóvel, pneu de um automóvel carregado. E pensaram que tinham matado o Bolsonaro. Puseram dentro do carro para jogar em São Paulo, para fingir que era um acidente de trânsito.
O Benetaz era um estudante muito conhecido, era estudantil e militava nas instituições de vocês, e tudo isso. Grêmios, etc. Foi presidente de Grêmio, foi um sujeito ativo, conhecido, certo? Não podiam fazer, porque faziam como a maioria dos operários, desapareciam, jogo de terra em qualquer lugar e deixa. Então, tinham que fingir um acidente, levar para São Paulo, mas no caminho o Benetaz gemeu, não estava morto. Aí voltaram para a fazenda, acabaram com ele de verdade e foram jogar no centro de São Paulo. Quem fez esse relato foi a Mônica Bergman, da Folha, uma jornalista que está longe de ser uma jornalista de esquerda, engajada, etc. O testemunho dela é sempre muito bem informada, era um excelente jornalista, e essa versão ela teve testemunhos diretos, que obviamente ela não nomeou. Esse foi estudante que vocês deixaram já. Obrigado. Obrigado para vocês. Vocês foram geniais, lindos, maravilhosos. Esse tipo de trabalho coletivo, trabalho de participação, essa criação coletiva, esse trabalhador coletivo que vocês formaram, é o que a gente precisa formar para mudar essa merda de mundo. Continuem, façam força e criem desse jeito. Vocês têm um potencial gigantesco. Por favor, continuem trabalhando juntos, criando juntos, lutando juntos, reclamando juntos, reclamando na escola, reclamando na rua. Volte a ser o movimento estudantil, que foi uma das maiores forças de oposição à ditadura. Eu acho que tem importância. Au niveau initial, vous voyez, ça joue moi. On vous apprend tout ça, que vous puissiez vous réveiller et que tout ça, ça vous marque. Que vous puissiez même le transmettre auprès de la famille, des amis, tout le reste. Eles vieram no Brasil justamente para transmitir toda essa força e esse conhecimento. E o objetivo é a gente transmitir os nossos amigos, participantes, para todo mundo que a gente conhece, para que esse movimento vão ter mais força. Antes da gente ir embora, a gente queria só falar mais um pouquinho. A Gia, a presidente do nosso grêmio, vai falar um pouco da relação do GFAUD com o Sérgio Ferro, assim, que é uma relação muito próxima, assim. Eu acho que é isso, ela vai ter uma oportunidade. Subir no palquinho de novo, né? Eu acho que só para finalizar, acho que vai ser uma fala mais de agradecimento e bem calorosa da nossa relação. Acho que a primeira vez que eu conheci o Sérgio foi em uma aula também do Grêmio, no piso do museu, em 2023. Eu lembro que eu já tinha ouvido falar em uma aula de construção. Sempre quando tiver uma aula de construção, o nosso professor José Baravelli fazia questão de mencionar a visão de canteiro do Sérgio. E, tipo assim, no início, quando você chega na fala, não tem como você não ouvir isso do Sérgio. E aí, quando eu fui me aproximando mais do Grêmio e sabendo mais um pouco, eu soube da profundidade do laço do Sérgio e o GFAUD, né? É um pouco estranho, tipo assim, nas reuniões preparatórias desse ateliê de canteiro e desenho, essa semana que a gente organizou para elaborar essas obras, o Sérgio sempre agradecia profundamente a gente, sempre mencionando o quão grato é o GFAUD. E às vezes eu me sinto até um pouco alheia, porque eu pessoalmente, como Giovana, não fiz nada. E aí a gente, como quem é GFAUD hoje, pessoalmente não fez nada, mas a gente carrega esse legado
de muitas gerações que se esforçaram para manter a sua memória, para se manter a sua palavra, manter o seu conhecimento, e a gente é tão grato a isso, né? Pessoalmente não fizemos nada, mas nós estamos reforçando, mantendo uma entidade, um grêmio que é histórico, que foi tão importante para você. A gente se sente imensamente grato a isso, de poder continuar isso, né? E cada palavra que a gente escutou de você esses dias, eu acho que só reforça o nosso compromisso em defender cada vez mais a coletividade da FAO. Eu acho que a FAO é um espaço que eu aprendi muito, acho que todo mundo aprendeu muito a ser um pouco coletivo, um pouco mais coletivo, né? É um lugar que eu nunca vi tantos coletivos serem formados, né? São coletivos para todos os tipos de desejo, todos os tipos de forma de expressão. E o Grêmio, ele tem esse esforço contínuo de incentivar a coletividade, de reforçar o encontro, né, a discussão coletiva no espaço presencial, sabe, estar junto. E eu acho que tipo, tudo isso que a gente fez essa semana só reforçou o nosso laço, as suas palavras só reforçou o que a gente já acreditava. A gente acredita profundamente no poder do coletivo e do quanto que nossas decisões em coletivo, elas têm um poder muito maior do que toda essa individualidade que o mundo tem construído, né? Tem pedido da gente para lidar com situações. E eu acho que isso a gente é imensamente grato ao Senhor, e vamos estar sempre abertos para tudo que você pedir para a gente. Vamos fazer uma loucura, vamos fazer uma outra obra assim de um dia. A gente topa, a gente faz, vamos lançar um outro livro. A gente topa, a gente está dentro. O GFOD vai estar sempre presente, vai estar sempre disposto a manter essa relação e perpetuar essa memória. E eu acho que é isso. E, enfim, obrigada imensamente em nome do GFAO, em nome de todos os estudantes da FAO e todos que virão ainda. Queria dizer uma última palavrinha. Legal, aquele modelo dessa obra foi na mão do Grêmio da FAO, deles. E eles podem autorizar reproduções, multiplicações dessa escultura ou variações, o que eles quiserem. Os direitos autorais agora daquela peça pertencem aos estudantes da FAO. Complementar a G, então agora a gente tem sim um histórico com o Sérgio Ferro também pessoal, a gente tem uma obra com ele, a gente tem uma visita dele aqui, que eu sei que estava sendo programada há muito mais tempo, a gente veio um pouco de sentando no board com ele andando, mas agora é isso. Eu acho que eu estou sendo subversivo agora. Eu acho que eu estou sendo subversivo. Já terminou as falas, eu continuo falando. Mas eu queria usar essa fala como funcionário da FAO, do canteiro experimental da FAO, e fazer um convite a vocês do GFAO e todos os alunos que puderem ouvir. Usem, se apropriem do espaço que a FAO propicia para vocês, terem a experiência de pôr em prática tudo o que é pensado, idealizado, projetado dentro das salas de aula. Ocupem o canteiro, ocupem o LAME, o STMEC, né? Ocupem, porque lá é uma estrutura com os equipamentos de ponta, assim como os equipamentos antigos. Lá ainda tem betoneira, tem pá, tem enxada, tem colher de pedreiro, tem formão, tem prego e tem martelo. Então
Então, ocupem os espaços do STNEC e, principalmente, o canteiro de obras, ou o canteiro experimental da FAO. Ocupem, façam o que for possível dentro do tempo que vocês estiverem estudando lá, usem o espaço. A experiência, né, pessoal? Bom, novamente o MAC agradece a presença de todo mundo e também convida para as atividades que continuarão na terça-feira, a partir das 4 horas da tarde.